pois o cultivo da leitura dos clássicos não se mostra interessante apenas para fortalecer a formação dos discentes do curso de filosofia, mas fortalecer a importância das humanidades frente a uma conjuntura brasileira e mesmo mundial de escamoteamento do estudo das humanidades. Um exemplo claro desse... Vamos sentar? Um exemplo claro desse escamoteamento é a medida provisória 746 de 2016, encaminhada por Michel Temer ao Congresso em 22 de setembro de 2016, aprovado pela Câmara dos Deputados em dezembro de 2016 e pelo Senado em fevereiro de 2017, que exclui a filosofia como disciplina obrigatória no ensino médio e a torna apenas conteúdo transversal na grade curricular, o que, por sua vez, desestimula a procura pelo nosso curso de licenciatura em filosofia. Nesse sentido, nós não gostaríamos que este ciclo, que defende a leitura dos clássicos como componente imprescindível da formação dos acadêmicos em filosofia, fosse fundamentado tão somente por uma visão de certa conotação elitista dos clássicos, tal como aquela defendida por Ítalo Calvino em Por que Ler os Clássicos, segundo a qual se nós nos perguntássemos, por que ler os clássicos, poderíamos responder tão somente porque é melhor lê-los do que não os ler. Essa seria a resposta do Calvino. A ideia de Calvino é que o leitor dos clássicos torna-se, sobretudo, um indivíduo melhor, pois suas leituras o conduzem a experiências emocionais e intelectuais que enriquecem seu caráter e sua formação. Mas nós também gostaríamos que a defesa da leitura dos clássicos repousasse sobre uma concepção não elitista, mas democrática, na medida em que eles oferecem um rico material a partir do qual o estudo das humanidades pode ser promovido. Nesse sentido, a visão de Martha Nussbaum, em Not for Profit, traduzindo em português para Sem Fins Lucrativos, que a democracia necessita das humanidades e da leitura dos clássicos, nos parece comprometida não somente com a formação dos indivíduos enquanto indivíduos, mas dos indivíduos enquanto cidadãos. Então, antes e sobretudo, com a formação de cidadãos de uma sociedade que se pretende fundamentada sobre o conceito de justiça, tema, aliás, que abre a discussão da República de Platão, que nós veremos hoje. Assim, fazemos votos que a leitura dos clássicos da filosofia despertem em todos vocês a prática da leitura, da análise discursiva e do pensamento crítico como atividades fundamentais para a formação da cidadania. Atividade, hoje, tão importante para enfrentar os desafios impostos pelo movimento de desdemocratização pelo qual passa nosso país, e que também promova a compreensão de que o fazer filosófico se tece, sobretudo, com os clássicos ou contra os clássicos, mas sempre a partir dos clássicos. É isso. Então, só uma curiosidade, o título do ciclo Os Ombros de Gigantes, na verdade essa expressão ela é utilizada ao longo da história por muitos autores, mas uma curiosidade é que no fundo do cartaz se trata de uma carta do Isaac Newton dirigida a Hooke. Ele diz, se eu pude ver mais longe é justamente porque estava sobre ombros de gigantes. Certo? Então, para terminar, eu termino com uma citação do Jorge Luiz Borges, onde ele diz o que ele considera clássico. Acho que muita gente deve ter pensado, mas por que esses e não outros? Então, eu cito Jorge Luiz Borges, onde ele diz: é clássico o livro que uma nação ou um grupo de nações ou séculos decidiram lê-lo como se tudo que consta em suas páginas fosse deliberado, cabal, profundo, como o cosmos e suscetível de interpretações sem fim. Não é clássico, eu repito, um livro que necessariamente possua tal e tal mérito, mas um livro que as gerações humanas, pressionadas por razões diferentes, leem com antecipado fervor e uma misteriosa lealdade.
Então, agradeço a presença de todos e um bom ciclo para vocês. Eu chamo agora, né, o Gabriel, que é o organizador também do ciclo, que vai apresentar o Jean. Certo? Muito obrigada. Eu chamo o Jean para compor a mesa, vai dar a nossa palestra de hoje, nossa conferência de hoje, sobre a República de Platão. O Jean, ele é aluno do programa de pós-graduação em filosofia da UFSC, doutorando, fez a graduação aqui em filosofia, concluiu com uma monografia sobre o Górgias, sobre o problema, a questão da retórica em Górgias, no diálogo Górgias de Platão. No mestrado, Jean estudou o diálogo crátilo de Platão e a questão, as críticas que são endereçadas às etimologias. E no doutorado, Jean está estudando o problema da falsidade, o problema do falso, nos diálogos de Platão, em especial no sofista, no diálogo sofista. Então, vocês podem perceber que a gente está diante de um estudioso de Platão de fato, né, e de um especialista. E passo a palavra para ele proferir a conferência. Boa tarde a todas e todos. É um grande prazer ver vir a uma conferência em que a sala está tão cheia. Sempre bom falar de aquele tema que a gente se apaixona e gosta de estudar e ver que as outras pessoas também gostam e estão interessadas sobre esse tema, né? Eu gostaria de começar agradecendo a Marina, agradecendo o Gabriel pelo convite e elogiar a iniciativa deles de propor esse ciclo de conferências sobre os clássicos. Falando de clássico, vamos falar da República de Platão. Para iniciar, eu gostaria de se interrogar ou perguntar sobre qual seria a característica mais marcante da República de Platão. Qual que é o elemento mais marcante, na minha concepção, da República de Platão? Eu diria que o elemento, né, a característica mais marcante, na minha visão, da República é que a República é um texto provocativo. É um texto que provoca, que desafia o leitor. De tal forma, até já foi citada a Martha Nussbaum. A Martha Nussbaum tem uma frase muito boa, numa entrevista que ela faz, comentando o que ela acha que é interessante e importante da República. Ela diz o seguinte: a República é o mais profundo desafio que um filósofo já propôs à nossa maneira de viver, ao nosso modo de viver. Então, a República, se eu tivesse que resumir numa característica, eu diria que a República é um texto provocativo. É uma provocação, é um desafio para o leitor. Bom, como a República é um texto muito complexo, ou seja, é um texto longo, é um texto que trata de várias questões, eu pensei em elaborar um texto em que eu apresento as principais teses, os principais argumentos, os principais problemas que são discutidos na República. Então eu preparei um texto que vai servir como guia para a minha apresentação. E eu passo assim a exposição do meu texto, ok? Claro que à medida em que as questões vão nascendo, eu vou trazendo elementos para nós pensar melhor essas questões, ok? Bem, é bem conhecida a afirmação de Whitehead, segundo a qual toda a história da filosofia consiste simplesmente numa série de notas de rodapé a Platão. Essa afirmação sempre soa exagerada e de difícil avaliação, em virtude de sua abrangência. Eu gostaria, valendo-se da mesma fórmula, propor outra sentença, relativa apenas à interpretação de Platão, segundo a qual todas as obras de Platão são simplesmente notas de rodapé da República. Com efeito, é possível interpretar os outros diálogos platônicos sempre em relação com algum ponto da República. Nesse sentido, a República se apresenta como sendo o centro do pensamento platônico. Para muitos, ela serve como a grande síntese do platonismo. Desde cedo, a República foi considerada um texto clássico, no sentido de que contém
a mais completa exposição das doutrinas tradicionais associadas ao nome de Platão. A teoria das formas, a divisão da alma, a condenação da poesia e, é claro, a polêmica tese do rei filósofo. Nesse sentido, não é espantoso que, historicamente, a República tenha sido considerada a obra mais importante de Platão. Eu começo destacando aqui a importância da República para quem estuda Platão. A República ela tem uma certa centralidade no pensamento de Platão, de tal modo que os outros diálogos, os outros textos de Platão parecem orbitar em torno dela. De forma que qualquer diálogo que você pegue de Platão, você pode lê-lo no horizonte de um problema, de uma questão que está colocada na República. Então, a República não é só um texto importante para a história do pensamento como um todo. É um texto muito importante também para quem estuda Platão, porque ele é um texto central. Ok? Bem, inicialmente, a influência da República está, sobretudo, em que nela encontramos o núcleo do pensamento político de Platão. Isso, contudo, não impede que o argumento do diálogo atravesse os mais diversos problemas metafísicos, epistemológicos, estéticos e pedagógicos. A República é um diálogo complexo, no qual são tratados temas como a justiça, a educação, a poesia, a natureza da filosofia, as formas de governo, etc. Tudo disposto de forma orgânica, de modo que todas as partes estejam integradas no todo do diálogo. Essa forma orgânica, em que estão dispostos os conteúdos e os argumentos, revela a natureza específica do diálogo platônico. Um diálogo platônico não é simplesmente uma conversa, na qual os interlocutores mudam ao acaso de assunto. A argumentação platônica segue um fio condutor. O diálogo platônico sempre parte de uma questão filosófica e tudo o que é discutido na sequência está intimamente ligado a essa questão. As teses e argumentos são gradualmente expostos, enriquecendo a discussão e apresentando facetas e problemas novos, de modo a tornar manifesta a complexidade da questão. Sobrevoando toda a argumentação do diálogo, podemos identificar uma ligação orgânica, que pode ser concebida como a unidade dialética do texto platônico. O que eu destaco aqui? Eu destaco o fato de que os diálogos platônicos eles têm uma certa organicidade, ou seja, eles são textos orgânicos, de tal forma que uma questão que aparece no meio do diálogo, ela sempre está interligada com outras questões, né? Então, se eu quero tratar, por exemplo, de um tema que aparece na República, pensamos, por exemplo, na questão da poesia, o fato de Platão, em certo momento, condenar e censurar certas poesias. Se eu quero pensar esse problema, eu sempre tenho que ver que ele está interligado com outro problema, que é o problema da educação dos guardiões, que é uma classe que é importantíssima para a proteção da cidade, né? Mas, para pensar a educação, eu tenho que pensar o lugar político dos guardiões. Então, eu tenho que pensar a política de Platão. Em outras palavras, texto platônico é um texto orgânico, em que uma questão está intimamente ligada a outra questão. De tal forma que, para estudar um tema, um problema, eu tenho que me remeter a outros problemas. E o que eu estou dizendo aqui é que essa organicidade tem a ver com o modo que Platão escreve. Ele escreve diálogos, em que uma questão vai se ligando à outra. Ok? A questão filosófica que serve de fio condutor. Pessoal, será que se eu falar alto vocês me escutam? Acho que não. Ah, sem microfone não sai som? Tá. Porque eu sempre fico... É mais fácil. Queres aproximar um pouquinho depois de baixar o volume? Tá. A questão... Tá bom? Tá. A questão filosófica que serve de fio condutor para a República é apresentada já no livro 1.
consiste no problema de definir o que é a justiça e qual é o seu valor para uma vida bem-sucedida. Como a Marina falou, o tema inicial da República é o problema da justiça. Sócrates foi convidado para ir à casa de Céfalo, um rico fabricante de escudos, que se encontra em idade avançada. Céfalo inicia a discussão falando das vantagens e desvantagens da velhice. A maior vantagem, diz ele, é estar livre das paixões. Céfalo acrescenta que a riqueza facilita a sua vida, ajudando-o a comportar-se de maneira honesta e com justiça. O homem rico, segundo ele, não precisa ser desonesto e consegue, uma vez agido mal, pagar aos deuses sacrifícios. Ao ouvir isso, Sócrates imediatamente pergunta o que Céfalo considera ser a justiça. E assim se insere o problema que define o argumento de toda a República. Qual é a natureza da justiça e qual é o seu valor? Eu destaco aqui o fato de que o problema da República é a justiça, mas não é simplesmente a definição do que é justiça. Há um outro problema que está ligado a esse, que é o problema do valor da justiça. Então, a gente poderia resumir que a República começa com duas questões em relação à justiça, que é, primeiro, qual é a natureza da justiça, como definir justo, o que significa uma pessoa justa, e o segundo problema é, será que é vantajoso ser uma pessoa justa? É vantajoso para o próprio agente ser uma pessoa justa? Então, o problema da justiça, já no primeiro livro, ele já apresenta essa faceta. São duas questões que estão em jogo. Okay? No primeiro livro, são apresentadas 3 tentativas de definir a justiça. Mas antes de apresentá-las, é preciso ter em mente 2 observações. Primeiro, que no início da discussão sobre a justiça, Sócrates está preocupado em investigar a justiça no plano individual, ou seja, o que significa ser uma pessoa justa, no ponto de vista ético. Apenas a partir do livro 2, que a justiça passa a ser investigada no plano político, ou seja, busca-se um modelo de cidade justa. Então, o problema da justiça vai ser investigado na República em 2 planos. Primeiro, começa com o plano ético, mas depois, para facilitar essa busca, passa a ser o plano político. Então, há 2 problemas. O problema deles, o que significa ser uma pessoa justa e o que significa viver numa cidade justa. A República vai tratar a justiça nesses 2 planos. Okay? A segunda observação consiste em marcar que, em grego, o termo justiça, de Caiocine, pode ter um significado mais amplo e designar, além da justiça em específico, também as noções gerais de integridade moral, nobreza de caráter, significando assim, de modo genérico, que alguém tem boa índole moral, leva uma vida correta. Aqui mais uma observação. O termo justiça em grego, de Caiocine, é um termo ambíguo. Pode significar tanto justiça como adequação ou retribuição. Então, uma pessoa justa é uma pessoa que não se excede na divisão dos bens, por exemplo. Então, ele é justo porque ele não se excedeu na divisão dos bens, mas ela pode ter um sentido mais amplo, um segundo sentido, que é quase sinônimo de virtude. Então, uma pessoa justa é uma pessoa honesta no sentido, tem virtude moral, tem integridade. Então, tu tem um sentido mais restrito de justiça e tu tem um sentido mais amplo. E a República vai trabalhar com os 2 sentidos. Okay? Platão, ele oscila nessa ambiguidade. Bem, a primeira definição de justiça apresentada na República é de Céfalo. Para ele, a justiça é simplesmente ser honesto. Justo é quem sempre diz a verdade e paga suas dívidas. Para Céfalo, a justiça consiste simplesmente em seguir tais regras práticas que todo mundo prestigia. Sócrates não tem dificuldades em mostrar a fraqueza dessa caracterização. Nem sempre é justo devolver o que se deve ou dizer a verdade. Por exemplo, se alguém, num estado de loucura, quer sua arma de volta, devolvê-la sabendo que nesse estado ele pode machucar outra pessoa, não parece ser uma ação justa.
Diante das objeções socráticas, Céfalo deixa o diálogo. Ele não se interessa pelas discussões sofisticadas que põem em xeque seu modo de levar a vida. Para ele, seguir a moral estabelecida está bom. Ele é tradicionalista e não quer ser questionado. Assim, Céfalo deixa o argumento para seu filho, Polemarco. Polemarco herda a concepção do pai e reformula a definição. Justiça para ele é dar a cada um o que é devido, isto é, fazer bem aos amigos e mal aos inimigos. Para Polemarco, uma pessoa justa trata bem seus amigos, mas trata mal seus inimigos. Primeiro, Sócrates questiona se sempre sabemos diferenciar os amigos dos inimigos. É fácil se confundir achando que alguém é amigo, mas na verdade é inimigo. Além disso, a justiça não é compatível com a maldade. Alguém justo nunca busca o mal de ninguém, nem mesmo do inimigo. Enquanto virtude, a justiça busca produzir somente o bem. A terceira definição de justiça, presente no livro 1, é sem dúvida a mais interessante. As concepções de Céfalo e de Polemarco são visões tradicionais, de pessoas comuns sobre a justiça. Suas concepções não têm uma profundidade filosófica. A posição de Trasímaco é diferente. Trasímaco é um sofista, um intelectual que cobra para ensinar. Assim, é natural que apresente uma definição mais sofisticada. Trasímaco concebe que a justiça é apenas a conveniência do mais forte. E por mais forte, ele entende os governantes da cidade. A tese de Trasímaco é que quem tem o poder, quem governa, quem manda na cidade, decide sempre o que é melhor para si mesmo, de modo que a justiça, as leis e os valores morais que são seguidos pelos súditos sempre beneficia os mais fortes que governam. A justiça é assim uma ilusão, um mecanismo de controle dos governados. Alguém justo e correto apenas está realizando a vontade dos governantes e tornando a vida deles melhor, enquanto torna a sua vida pior. A justiça não é, portanto, um bem para quem a exerce. A posição de Trasímaco pode ser interpretada como sendo uma generalização do que acontece no mais das vezes na realidade política, onde os governantes prescrevem as leis, julgam e decidem em causa própria, sempre visando o que é mais vantajoso para eles mesmos. O imoralismo de Trasímaco, ao defender a vida injusta, parece estar fundado no cinismo de alguém que reconhece em toda parte a força suplantar o certo, a violência suplantar o bem. Trasímaco é alguém que não acredita que a justiça pode ser mais do que uma estratégia dos poderosos para subjugar os fracos. Interessante, a posição de Trasímaco foi considerada por muitos uma posição realista, ou seja, ele vê que as leis que regem uma cidade, que estabelecem o justo e o injusto, são, na verdade, simplesmente as leis estabelecidas pelos mais fortes, pelos que governam, em benefício próprio. Então, para muitos, seria uma posição realista. Eu penso, na verdade, que é uma posição cínica, de alguém que legitima o poder, ou seja, legitima qualquer lei e qualquer definição de justo. Ou seja, é uma posição cínica na medida em que qualquer poder, ou qualquer lei que foi estabelecida, independente da força ou da crueldade dessa lei, vai ser correta simplesmente porque o poder estabeleceu. Então, para alguns isso é realismo, para outros isso é cinismo. Okay? A posição de Trasímaco é forte e convincente. Isso é o que explica que mesmo depois de sua refutação, os irmãos Glauco e Adimanto, no começo do livro 2, possam retomar a discussão, declarando que Sócrates, na sua resposta a Trasímaco, não conseguiu os persuadir completamente, que a vida justa é melhor do que a injusta.
Os irmãos provocam Sócrates a defender, contra a opinião do Trasímaco e da maioria, que é melhor viver justamente, mesmo sendo considerado injusto. Glauco e Adimanto, fazendo assim o advogado do diabo, afirmam que ninguém julga a justiça um bem em si mesmo. As pessoas que são justas são apenas por medo de sofrer alguma coação. Pois se pudessem passar impunes, sabendo que nunca seriam descobertas, ninguém voluntariamente seria justo, antes realizaria seus desejos mais sórdidos e sem nenhum pudor. Em poucas palavras, ninguém reconhece na justiça um valor moral que vale por si mesmo. As pessoas são justas simplesmente por medo de sofrer um castigo. Essa posição do Glauco e Adimanto, que eram irmãos de Platão, né? Platão se baseia, escolhe os próprios irmãos para serem personagens do diálogo, é uma provocação que eles fazem a Sócrates, tentando motivar Sócrates a defender a justiça. E a provocação é a seguinte: eles dizem, as pessoas que são justas não são justas porque elas desejam a justiça, desejam ser justas. Elas são justas simplesmente por medo de sofrer uma punição. Então a justiça não é um bem em si mesmo. É simplesmente um medo que legitima, digamos assim, que estabelece que a pessoa seja justa. Então, o que Sócrates vai ter que provar é que a justiça é um bem em si mesmo, que a justiça vale por ela mesma. Que vale a pena ser justo, mesmo em qualquer situação. Mesmo que você não seja punido, é melhor ser justo em qualquer situação. Bem, Glauco e Adimanto provocam Sócrates a demonstrar que essa visão geral é equivocada, que a justiça é um bem em si mesmo e pelas suas consequências. Sócrates busca provar que a justiça é tal como a saúde. A saúde é um típico caso de algo que é um bem por si mesmo e por suas consequências. Alguém saudável já se encontra num estado de bem-estar pelo simples fato de ser são. Mas além disso, é alguém beneficiado pelas vantagens da saúde, na medida em que, com saúde, é capaz de realizar diversas atividades. Sócrates quer demonstrar que a justiça é uma espécie de saúde da alma, benéfica por si mesma, por suas consequências. A proposta de Sócrates é que a justiça é a base de uma vida realmente feliz e harmônica. Portanto, ela beneficia a todos, tanto quem a exerce como os demais indivíduos. A defesa de Sócrates da vida justa não é uma tarefa fácil. Mas, para facilitar, Sócrates propõe uma analogia, que é a base do argumento de toda a República. Ou seja, a analogia entre a alma e a cidade. Sócrates transfere o problema da justiça no indivíduo para a cidade. Ou seja, ele passa do plano ético individual para o plano político institucional. A ideia é que será mais fácil descobrir o que seja justiça na cidade. Como a cidade é um organismo maior que o indivíduo, será mais fácil enxergar nela onde está a justiça. A ideia é a seguinte: Platão considera, e pela boca de Sócrates aqui, que a cidade é um organismo, o indivíduo é um organismo. A única diferença entre eles é o tamanho. Então, se eu encontrar a justiça na cidade, pelo tamanho é mais fácil encontrar a justiça na cidade, eu posso depois transpor essa noção de justiça para o indivíduo. Então, esse passo é o passo em que Sócrates passa da noção de uma pessoa justa para a noção de uma cidade justa. Então, tem que pensar numa cidade justa para definir o conceito de justiça. E depois eu posso voltar e pensar a justiça no indivíduo. Okay? E assim nasce o projeto de uma cidade justa, uma cidade ideal. Sócrates decide, assim, construir uma cidade em imaginação. Tó-logo, ou seja, em discurso, né? Uma cidade em imaginação, uma cidade em discurso. É importante observar que a proposta da cidade justa nasce inicialmente e simplesmente como um experimento mental, que visa esclarecer um conceito filosófico. A cidade justa é imaginada com a finalidade de elucidar o conceito de justiça.
Sabemos que a República representa, para nós, o núcleo do pensamento político de Platão, mas é sempre importante não esquecer esse caráter experimental que é destacado no início. Antes de tudo, a República visa, filosoficamente, esclarecer o conceito de justiça. O que eu quero marcar aqui é, em primeiro lugar, tem que se pensar a República como um texto filosófico, ou seja, um texto que busca esclarecer um conceito, que é o conceito de justiça. Porque, muitas vezes, a República é tratada como um manifesto político. E perceber que ela é, antes de tudo, um texto filosófico é destacar esse elemento. E eu acho que ali no começo, no livro 2, quando se começa a pensar o projeto de uma cidade ideal, uma cidade justa, está bem claro que é um experimento mental a partir do qual a gente consegue aprender uma noção de justiça. E não simplesmente um panfleto ou um manifesto político. Okay? No livro 2 e 3, se busca estabelecer quais são as condições da Calípolis, ou seja, a cidade justa. Ou seja, qual deve ser a estrutura institucional da cidade justa. Quais são os seus meios de produção, como deve ser a vida da cidade, como será o comércio, a guerra e, sobretudo, qual será a educação dos guardiões que protegem a cidade. Em relação ao surgimento da cidade, Sócrates considera que a razão pela qual a cidade surge é que nenhum de nós é autossuficiente. Nós precisamos um dos outros para sobreviver. Assim é para satisfazer as necessidades básicas de alimento, habitação e vestuário que os homens formam agrupamentos e dão início às cidades. Formado o agrupamento, diz Sócrates, é preciso dividir as tarefas. E aqui é proposto por Sócrates um princípio central para entender a dinâmica da cidade. O princípio segundo o qual cada pessoa deve se especializar apenas numa arte. Sócrates defende que, para garantir a eficácia da cidade, os trabalhos devem ser divididos segundo o talento e a aptidão de cada pessoa. Cada pessoa deve se especializar em uma só tarefa, facilitando a dinâmica da cidade e aumentando assim a qualidade dos bens produzidos. Aqui tem dois princípios que estão na base do surgimento da cidade. O primeiro princípio é a ideia de que a cidade surge do fato de que os indivíduos não são autossuficientes, ou seja, eles precisam um dos outros para sobreviver. O segundo princípio é o princípio de organização da cidade. É a ideia de que cada um deve fazer uma só coisa na cidade, ou seja, uma só arte para cada um. Em outras palavras, vai ter alguém que é especialista em produzir, vai ser só lavrador, outro vai ser o sapateiro, né? Ou seja, a divisão do trabalho. Cada um faz uma coisa só. De tal forma, a organização da cidade vai ser mais eficaz, segundo essa argumentação, e os resultados serão melhores. Se cada um fazer uma coisa só, vai ter um resultado melhor do que se cada um tivesse que fazer tudo. Okay? Pensando simplesmente nas necessidades básicas de um ser humano, alimento, habitação e vestuário, Sócrates apresenta um primeiro modelo de cidade. Trata-se de uma cidade primitiva, simples e humilde, onde as artes são poucas porque as necessidades são poucas. Sócrates considera essa cidade primitiva sã e bem ordenada. Mas Glauco, sã e bem ordenada. As pessoas vivem bem, têm uma boa dieta e uma boa saúde, pois basta o que tem. Mas Glauco, vendo a simplicidade dessa organização, chama essa cidade de cidade dos porcos. As pessoas em tal condição humilde, diz Glauco, não serão felizes, pois todos desejam, além das necessidades básicas, o conforto e o luxo. Não estarão satisfeitos, privados da opulência da civilização. Faltarão os perfumes, as iguarias, o ouro e a prata, em suma, os bens supérfluos. Com isso, Sócrates se dá conta que não basta formar uma cidade simples, é preciso formar uma cidade de luxo, na qual se multiplicam os desejos. A cidade se encherá dessa forma de novas artes e de novos produtores,
que devem fabricar os objetos supérfluos. Então, para sustentar uma cidade opulenta, será necessária a guerra. A cidade primitiva é autossuficiente, mas uma cidade onde o luxo e o conforto do supérfluo não basta a si mesmo. Desculpa, pessoal. A cidade primitiva é autossuficiente, mas uma cidade onde há o luxo e o supérfluo não basta a si mesma. Ela precisará dominar outras cidades, deverá ir para a guerra. E aqui a gente tem uma ideia interessante de Platão, que, em certo sentido, o preço do luxo, o preço do supérfluo é a guerra. Uma vez que a cidade entrará em guerra, será preciso formar um exército. Nasce assim a necessidade de uma classe de guardiões, que deve proteger a cidade das ameaças externas e internas. Seguindo o princípio organizador de que cada um deve se especializar numa única função, os guardiões se estabelecem como uma classe à parte, que deve ser preparada segundo uma rígida educação moral. O papel dos guardiões na cidade ideal é basilar. Caberá a eles não só salvaguardar a segurança física da cidade, mas também moral. Os guardiões, podemos dizer, guardam tanto os muros materiais da cidade, como também, metaforicamente, os muros espirituais, que são as leis e os costumes da cidade justa. Os guardiões devem guardar os limites do que é próprio à cidade justa. Em virtude da importância basilar da classe dos guardiões para a cidade, a seleção e a educação moral de tais guardiões deve ser impecável. Devem ser selecionados para a tarefa de proteger a cidade apenas aqueles que mostram aptidão natural para tal tarefa. Segundo Sócrates, a natureza própria de um bom guardião é semelhante à de um bom cão. O cão nobre tem uma natureza dupla. Ao mesmo tempo possui dotes de mansidão, sendo manso com os conhecidos, e de animosidade, sendo violento com os desconhecidos. Como um bom cão, o guardião deve poder ser agressivo e ser brando segundo a circunstância. Com amigos deve ser brando, mas diante de inimigos ser agressivo. Por isso é preciso que tenha uma natureza propensa para a filosofia, pois é o saber que o ajudará a distinguir quem são os amigos e quem são os inimigos. Aqui tu tem uma ideia de que a educação dos guardiões, na verdade a seleção dos guardiões deve ser pensada analogamente à de um bom cão. O que o cão faz? O bom cão faz? Ele é amigável com as pessoas que ele conhece, mas ele é agressivo com as pessoas que ele não conhece. Assim o guardião também deve ser. Ele tem que ter uma natureza que seja ambígua, ao mesmo tempo benéfica e manso com as pessoas da cidade, mas agressivo com os inimigos da cidade. Selecionados conforme a natureza propícia, é preciso realizar no tempo certo a natureza dos guardiões. Por isso, desde criança, os guardiões devem ser submetidos à educação. Sua educação precisa ser completa, preparando tanto o corpo quanto a alma. O corpo será treinado por meio da ginástica. A alma será formada através da música. Por educação musical se entende aqui, sobretudo, a educação poético-literária. No que se refere à educação musical dos futuros guardiões, Sócrates é rígido. Ele censura a forma e conteúdo das poesias da época. Em relação ao conteúdo das poesias, a acusação é que a poesia, muitas vezes, transmite falsas concepções que são nocivas à formação do caráter das crianças e dos jovens. Que os deuses mentem e que os heróis lamentam sua sorte são, segundo Sócrates, concepções falsas e nocivas para a formação do caráter das crianças e dos jovens. Por outro lado, a acusação contra a forma mimética da poesia é dupla. Primeiro, a imitação vai contra o ideal regulador da cidade justa, que cada um deve ser e fazer apenas
o que lhe é próprio, sem tentar ser ou fazer o que é alheio. Depois, a imitação de personagens imorais é nociva para a educação, pois naturaliza os maus hábitos através da imitação. A censura dos poetas é um tema polêmico em Platão. Platão, que certamente não era um filisteu das artes, mas que apreciava muito o valor estético das obras poéticas, parece denunciar nessas páginas da República o grande poder formador da poesia na sua época. Devemos lembrar que os poetas exerciam na cultura grega um papel proeminente. Homero, sobretudo, tinha uma influência cultural excepcional. Ele era o grande educador dos gregos. Homero ditava os parâmetros religiosos, éticos e até científicos da maioria das pessoas. A poesia de Homero não era, portanto, simplesmente uma poesia para se ler nas horas vagas. Sua obra pode, comparativamente, ser considerada como a Bíblia dos gregos. A censura de Platão deve ser entendida nesse sentido, como uma crítica dos modelos éticos que formava a cultura das cidades gregas. O conflito com Homero é um conflito ético entre dois modelos de formação humana, e não simplesmente uma disputa estética. De fato, Platão é um moralista em arte, mas não é um filisteu. Ele não odeia a arte enquanto tal. Ao contrário, podemos dizer que Platão é um dos poucos filósofos com sensibilidade e talento artístico. Suas obras literárias, filosóficas estão aí para provar. Assim, se dizemos que Platão é moralista em arte, não é porque rejeita a graça e o charme das obras, mas apenas porque só justifica a beleza artística que acompanha o bem moral. Eu considero que a concepção estética de Platão, ele tem uma concepção didática da arte. O que isso significa? Significa dizer que todo o belo, a arte, tem sua importância, mas na medida em que ela não está dissociada da educação. Então, Platão, na verdade, ele elogia a arte na medida em que ela tem um poder educativo, e censura a arte na medida em que ela pode ter um papel deseducativo, ou seja, ela pode ser prejudicial para a educação moral. Então, eu enfatizo, ele é um moralista em arte, mas não é um filisteu. Okay? Após dividir a cidade entre produtores e guardiões, e ter discutido a educação dos últimos, é preciso decidir quem governará e quem será governado. Sócrates afirma que os melhores guardiões devem governar. Assim, ele introduz uma divisão entre os guardiões. Uns serão os guardiões perfeitos, chefes que governarão. Os demais serão os guardiões auxiliares, que garantirão a proteção e o cumprimento da lei. De tal forma, ficam estabelecidas 3 classes no interior da Calípolis. A classe dos produtores, que são lavradores, artesãos e demais profissões que lidam com dinheiro. No caso, os produtores são a grande maioria da população, né? Grande maioria. Depois, a classe dos guardiões auxiliares, que devem proteger a cidade, são os soldados, né? Aqueles que cuidam das leis, do cumprimento das leis também. E por fim, a classe dos guardiões-chefe, que devem governar. Essa divisão da cidade em 3 classes é uma grande inovação platônica. No período clássico, um cidadão ateniense podia ser, ao mesmo tempo, produtor, soldado e governante. Um cidadão típico de Atenas tinha, no mais das vezes, a tripla função de ganhar o seu sustento, defender sua cidade quando necessário e governar votando na Assembleia. Uma mesma pessoa devia se preocupar com seu sustento, com a proteção da cidade e com o governo. Platão separa as 3 classes e atribui para cada uma única função. Quem governa, só governa. Quem produz, só produz. Quem protege, apenas protege. Ou
seja, Platão estabelece uma sociedade, né, justa, que ele está pensando numa sociedade justa, em 3 classes. Né? Os produtores estão aqui embaixo, tem a classe dos guardiões auxiliares, que são soldados que protegem a cidade, e tu tem a classe dos guardiões-chefes, que vão governar. Sócrates propõe um mito para tentar convencer as pessoas dessa divisão entre 3 classes de uma cidade. E o mito é o chamado mito dos metais. Consiste simplesmente em dizer: todas as pessoas nasceram da terra. Né? Esse seria o mito. Todas as pessoas nasceram da terra. Mas, como elas nasceram da terra, umas nasceram misturadas com um ouro na alma. Esses são os que governam. Outra nasceu com prata misturada na alma. Esses são os que protegem. Né? São os guardiões auxiliares. E outros nasceram com ferro e bronze na alma, que são os produtores. Então, para tentar convencer a sociedade, digamos assim, dessa divisão em classe, Platão propõe esse mito como uma imagem, né, da sociedade em classe. Claro, para nós, contemporâneos, é muito estranho uma sociedade justa dividida em classes. Uma sociedade em classe, para nós, tende a soar uma sociedade injusta. Claro que Platão não teria uma resposta, porque Platão não é exatamente um democrata. Nossos valores são democráticos, Platão não é um democrata. Mas, de qualquer modo, para pensar um pouco essa divisão e amenizar um pouco essa ideia das classes, é importante ter duas coisas em mente. Primeiro, a classe dos governantes não é uma classe privilegiada. Ou seja, nós não diria hoje que é uma classe privilegiada. Por que não é privilegiada? Porque Platão, e Sócrates expõe isso, diz que a classe que governa não terá bens privados. Ou seja, ela não terá propriedade privada. Eles vão viver na mais completa simplicidade. De tal forma que eles não podem ter casa, não podem ter carro, né? Naquela época não tinha carro, né? Mas não teriam casa própria, eles viveriam em coletivo. Né? Eles comeriam em coletivo, eles dormiriam em dormitórios coletivos, ou seja, seria uma vida muito simples, totalmente simples. Então, quem governa não tem uma vida privilegiada, pelo menos no nosso sentido. Né? Em outras palavras, o que Platão faz é ele está desvinculando o poder político daqueles que governam do poder econômico. Então, os que governam têm poder político, eles governam, mas eles não têm poder econômico. Okay? Então, não é uma situação de privilegiados. E outro elemento que talvez amenize essa sociedade de classe é o fato que Platão diz que há mobilidade social entre as classes. Então, alguém que nasce na classe dos produtores, se tiver uma natureza propícia para o governo, pode vir a governar. Né? Então, em outras palavras, há mobilidade social. Tu pode nascer numa classe, mas a tua alma está cheia de ouro, digamos assim, então você deve governar. Então, Platão diz, há classes, uns governam, outros protegem, outros produzem, mas os indivíduos têm que ser selecionados segundo a natureza. Então, não é o nascimento que determina em qual classe você vai estar. Okay? As 3 classes da Calípolis não são distintas apenas pela tarefa que cada uma exerce. Elas diferem também na medida em que cada uma tem uma motivação diferente para fazer o que faz. Em outras palavras, cada classe é movida por um desejo diferente que reflete em tipos de vida distintos. Os produtores e artesãos são amantes do dinheiro, guiados pelos desejos mais básicos, pela comida, bebida e sexo. Eles organizam sua vida para que seja a mais prazerosa, confortável e opulenta possível. Já os guardiões auxiliares, como os soldados, são amantes da glória. Eles buscam, sobretudo, a honra, a vitória e a boa reputação. Levam uma vida de guerreiro, para quem a honra vale mais do que o dinheiro. Por fim, os guardiões-chefes são filósofos, ou seja, são amantes da sabedoria.
Eles são guiados pelos desejos racionais da alma, que são o conhecimento e a verdade. Então, aqui, Platão propõe 3 concepções de felicidade que estão relacionadas às 3 classes, né? Então, a primeira classe dos guardiões-chefes tem uma concepção que a felicidade está no conhecimento e na verdade. Então, o objetivo da vida deles é o saber. São filósofos. A segunda classe, a classe dos guardiões auxiliares, como soldados, consideram que a felicidade está na honra, está na boa reputação. Enquanto que a terceira classe, a classe dos produtores, tem uma concepção de felicidade como prazer. A felicidade está na satisfação dos desejos básicos e também na satisfação da riqueza. Então a felicidade estaria na vida prazerosa, na vida confortável, no bem-estar. O que Platão está dizendo quando atribui apenas à classe dos guardiões-chefes o governo é que somente aqueles que perseguem na vida a sabedoria e a verdade têm condições de governar a cidade. Para Platão, quem ama o dinheiro deve produzir e trabalhar, e não pode governar. Também aquele que ama a honra e vitória não deve governar. Tarefa mais apropriada a ele é proteger a cidade e garantir o cumprimento da lei. Somente aquele que ama a sabedoria, que busca o conhecimento e a verdade, deve ser fornecido o poder, pois só ele reconhece no bem comum seu próprio bem. Aqui, talvez, nós temos a tese política central de Platão, que é a ideia de que a única coisa que legitima o poder é o saber. A sabedoria, o saber, o conhecimento é a única coisa que legitima o exercício do poder. Tendo desenhado o modelo da cidade justa e decidido quem deve governar, chegou a hora de ver onde afinal está a justiça. A cidade desenhada é boa e virtuosa, mas onde se encontra cada uma das virtudes que tornam ela boa e virtuosa? Onde se encontra no interior da cidade a sabedoria, a coragem, a temperança e, sobretudo, a justiça? Platão identifica as virtudes nas classes que compõem a cidade. A cidade deve a sua sabedoria aos governantes. Ela deve a sua coragem aos guardiões auxiliares. E deve sua temperança e justiça a todas as 3 classes, que vivem de modo harmônico, cumprindo cada uma o seu papel na organização perfeita da cidade. Quando Platão diz que a cidade deve a sua sabedoria aos governantes, ele não está dizendo que os governantes são os únicos que sabem alguma coisa na cidade. Ele está simplesmente afirmando que é devido ao saber próprio dos governantes que a cidade se torna sábia. Em outras palavras, uma cidade é sábia se os seus governantes que tomam as decisões e formulam as leis são sábios. Do mesmo modo, uma cidade é corajosa somente se os guardiões auxiliares que irão para a guerra e que protegerão as leis são corajosos e conseguem salvaguardar a saúde da cidade. E uma cidade é temperante somente se as classes estão em consonância e harmonia, compartilhando a mesma opinião de que o melhor é seguir as ordens dos governantes legítimos. Por fim, uma cidade é justa se cada classe realiza estritamente a sua parte sem se intrometer nas funções dos outros. Aqui finalmente encontramos a definição da justiça na cidade. Justiça é tar auto pratem, que cada um faça o que lhe é próprio sem interferir na função dos outros. A justiça consiste em garantir que cada parte, cada classe, realize estritamente o que lhe convém, mantendo o bom ordenamento do todo. O justo na cidade é, portanto, quem deve governar, governe. E quem deve proteger a cidade, proteja. E que quem deve satisfazer as necessidades básicas e produzir os bens, sustente e forneça os bens que a cidade precisa.
Se qualquer classe tentar interferir na função alheia, passando por cima do seu trabalho para cumprir outra função, a cidade perderá o equilíbrio e se tornará injusta. Por exemplo, se os produtores que amam o dinheiro e buscam o benefício próprio se intrometerem no governo, tentando realizar uma função que não lhes cabe, isso gerará uma perturbação do ordenamento harmônico da cidade. A cidade se tornará injusta, pois aquele que por direito deve governar foi excluído do poder. Agora, se cada classe se limitar estritamente ao que lhe é próprio, a cidade terá governantes sábios, que governarão conforme o bem comum, terá soldados corajosos dispostos a defender bravamente a cidade dos inimigos externos e internos, e terá produtores que executarão seu trabalho privado sem intervir nas funções públicas. Vemos aqui como a justiça para Platão não é uma atribuição da ação, mas uma qualidade aplicada à estrutura bem ordenada e orgânica da cidade. Quando temos cada parte fazendo exatamente o que lhe é próprio, temos um ordenamento justo e equilibrado, que garante o melhor resultado nas ações coletivas da cidade. A justiça encontra-se na configuração e no arranjo bem ordenado de toda a cidade. Pensada desse modo, Platão pode exportar a justiça da cidade para a alma dos indivíduos. Na alma de cada pessoa, Platão encontrará divisões análogas àquelas da cidade. Também na alma humana temos uma parte que deve governar, outra que deve defender e proteger, e outra que busca satisfazer as necessidades básicas do indivíduo. Cada ser humano é, assim, uma realidade complexa, no qual o bom funcionamento depende da ordenação justa das partes. O primeiro indício de que a alma é complexa é o conflito que toda pessoa já experimentou entre razão e desejo. Uma pessoa que, por exemplo, está de dieta e pela razão sabe que não deve comer doces, mas pelo desejo apetitivo de doce quer mesmo assim comer, vive no interior de sua alma um conflito entre razão e desejo. A razão diz que não, mas o desejo diz que sim. Essas diferentes motivações que entram em conflito provam que a alma tem partes. Em resumo, Platão vai dizer que a alma é composta de 3 partes, ou agentes. A primeira é a parte racional, que delibera o que é melhor para a alma como um todo. A segunda é a parte irascível, A segunda é a parte irascível, a qual corresponde os afetos impetuosos, como a raiva e a indignação, e que deve servir como auxiliar da razão. Por fim, temos a parte apetitiva, ou seja, o apetite, que é a parte que deseja, sente fome, sede e se excita, e que é associada à satisfação e ao prazer vulgar. A parte apetitiva está ligada às necessidades básicas e deve ser controlada pela razão e pelo ímpeto. Então, essa é a tradicional divisão da alma em partes. Tem a razão, o ímpeto, e tu tem os desejos apetitivos. E o Platão vai identificar em cada parte também motivações diferentes. Então, as motivações da razão são o saber, o conhecimento, né, e a verdade. As motivações do ímpeto são a honra, a vitória e a boa reputação. E as motivações do desejo apetitivo são os desejos do prazer vulgar, né, as satisfações das necessidades básicas.
Tendo reconhecido na alma uma divisão análoga à da cidade, é preciso encontrar agora onde estão as virtudes no indivíduo. Similar à cidade, na alma a sabedoria é localizada na parte que governa. A coragem na parte irascível, que deve auxiliar a razão. E a temperança e a justiça estão na ordenação harmônica de todas as partes. Uma pessoa é sábia quando a razão governa. Uma pessoa é corajosa quando o ímpeto bravamente garante, diante das vicissitudes, as ordens da razão. E uma pessoa é temperante quando, harmonicamente, todas as partes aceitam que a razão governa. A justiça na alma, por fim, consiste na realização da tarefa apropriada de cada parte. Uma pessoa é justa quando cada parte de sua alma realiza estritamente sua função, sem interferir na função das outras. Se a razão só governa, o ímpeto auxilia e o apetite obedece, temos a justiça na alma. Do contrário, não. A alma justa apresenta, assim, certa unidade que nasce do seu funcionamento orgânico, onde as partes agem de modo ordenado em prol do todo. Como na cidade, a justiça na alma está no belo arranjo das partes. Ela não é, primeiramente, uma qualidade da ação, mas da estrutura da alma. Com efeito, para Platão, a ação correta é apenas o resultado da ordenação da alma. Quem tem uma alma bem ordenada, onde cada parte exerce sua função apropriada, realiza ações justas e corretas, pois será governada pela razão, protegida pelo ímpeto e imune aos excessos dos apetites. Quem, por outro lado, tem uma alma desordenada, que vive em conflito e onde cada parte não se restringe à sua função apropriada, realizará ações injustas, prejudicando a si mesmo e aos outros. A justiça é, assim, uma espécie de saúde da alma, e a injustiça uma doença da alma. Aqui Platão parece se apropriar da medicina para pensar a justiça e a injustiça. Para a medicina grega, doente é o homem que está em desequilíbrio. Há uma descompensação no funcionamento dos seus órgãos. Por outro lado, um homem saudável está em equilíbrio. Cada órgão realiza perfeitamente a sua função. A saúde do corpo depende, portanto, do funcionamento bem ordenado e harmônico das partes que o constituem. De modo análogo, a justiça, que é uma espécie de saúde da alma, consiste no funcionamento bem ordenado e orgânico das partes da alma. E a injustiça, semelhante à doença, reflete um funcionamento conflituoso e desintegrado das partes da alma. Pensada como saúde da alma, é possível doravante responder à provocação dos irmãos Glauco e Adimanto, que lá no começo do livro 2 questionaram Sócrates sobre as vantagens e benefícios de ser uma pessoa justa. Sócrates pode responder agora que a maior vantagem é ter uma alma saudável, sendo a saúde um bem em si e por suas consequências. Por outro lado, a maior desvantagem e prejuízo da injustiça é ter uma alma doente. A alma injusta está enferma na medida em que vive um conflito interior. Ela está em guerra. Quem deveria estar no poder, que é a parte racional, foi destituída. O ímpeto ou o apetite assumiram o poder de modo ilegítimo. A alma em guerra é uma alma debilitada, incapaz de garantir o funcionamento harmônico e equilibrado de si mesma. Segundo Platão, são essas perturbações e desvios que resultam nas ações injustas, na depravação, covardia, ignorância e, de modo geral, toda a maldade. Para análise dos estados doentios, tanto da cidade como da alma, Platão dedica o livro 8 e 9 da República. Conforme Platão, há uma única forma de virtude,
mas infinitas de vícios. E dentre essas infinitas formas de vícios, há 4 que são dignas de menção. Seguindo a analogia fundante da República entre a organização da cidade e da alma dos indivíduos, Platão apresenta as 4 formas de governos viciosos, acompanhados dos 4 tipos de almas correspondentes. Após a descrição da forma degradada da timocracia, que é o governo dos guerreiros, segue a descrição do indivíduo timocrático, que busca acima de tudo a honra e a vitória. Após a descrição da forma oligárquica, que é o governo dos poucos e ricos, segue a descrição do tipo oligárquico, que é um sujeito movido apenas pela ganância e pelo interesse pessoal. Após a descrição da forma da democracia, que é o governo dos muitos, segue a descrição do indivíduo democrático, que persegue ora um objetivo, ora outro, sem ter um propósito que ordene sua alma. Ou seja, a crítica do governo democrático é que no governo democrático há uma confusão de interesses. Então, uma hora o governo vai para um lado, outra hora o governo vai para o outro, e esse conflito de interesses mostra uma degradação da democracia, segundo Platão. E o indivíduo democrático também tem um conflito de interesses. Ora ele quer uma coisa, ora ele quer outra. Isso seria uma forma de degradação de governo, de degradação da alma da pessoa, Não ter um interesse só que ordene sua alma. Após a descrição... só um pouquinho. E por fim, após apresentar a pior forma de governo, a tirania, Platão descreve o pior tipo de caráter humano, o caráter tirânico, que é governado pela luxúria. A personalidade tirânica se caracteriza pelo desregramento completo, revelando extrema crueldade na busca pela satisfação de seus desejos perversos e até sádicos. Tais descrições das formas degradadas de governo da cidade e da alma têm um apelo histórico muito maior do que as outras passagens da República. Platão consegue reconhecer aqui exemplos de cidades e indivíduos viciosos. O tom que Platão emprega nessas descrições é exatamente de denúncia e reprovação, como quem reconhece nas cidades e nos indivíduos existentes apenas imagens muito imperfeitas da cidade bela e justa e da vida boa e feliz. Para muitos intérpretes, digamos assim, ou alguns intérpretes, vão destacar que talvez das motivações maiores da República seja apresentar um modelo de cidade justa para que sirva de critério para mostrar quão degradada são as cidades existentes e os indivíduos existentes. Então, talvez lembrando aquela ideia, é um texto que nos provoca a pensar até que ponto as cidades existentes, os indivíduos existentes estão em certa degradação. Então, a partir do modelo eu consigo analisar. Se observamos a estrutura da República, podemos dizer que no final do livro 4, Platão já resolveu o problema inicial que consistia em definir a justiça. A justiça foi definida tanto na cidade como no indivíduo. Os interlocutores de Sócrates reconhecem que o filósofo cumpriu a sua palavra e apresentou a sua definição. Contudo, no começo do livro 5, Polemarco, se sentindo incomodado com algo que foi dito, quer que Sócrates retome sua argumentação e explique melhor o que ele quis dizer quando afirmou que na cidade justa as mulheres e as crianças serão comuns entre os guardiões. Sócrates deve retomar esse ponto e explicitar exatamente o que significa a comunhão de mulheres e crianças. Ele, contudo, já adverte que tudo o que será dito vai contra o senso comum. Sócrates apresentará 3 propostas
chamadas de ondas, exatamente porque chocam-se contra as opiniões comuns bem consolidadas da maioria. A primeira proposta, ou onda, é que na cidade justa as mulheres terão a possibilidade de desempenhar as mesmas tarefas que os homens, se tiverem a mesma aptidão. Isso significa que elas deverão ser selecionadas e educadas como os homens, tanto para a guerra como para o governo. Conhecemos a situação das mulheres na Grécia Antiga. Em Atenas, as mulheres não votavam. Em geral, casavam logo na adolescência com homens com o dobro da sua idade. Quando sobreviviam aos partos, tinham uma vida confinada em casa, cozinhando, cuidando dos filhos e do tear. Em outras palavras, tratava-se de uma sociedade extremamente misógina. Ao defender que as mulheres poderão ir à guerra e governar, Platão apresenta uma proposta radical que vai contra toda a mentalidade da época. O argumento de Platão é que a diferença de gênero não impede as mulheres de serem aptas para as mesmas tarefas que os homens. Uma mulher médica tem a mesma natureza de médica de um homem médico. O que é preciso observar é se a pessoa, seja homem ou mulher, está destinada por natureza a exercer uma certa tarefa. Na visão de Platão, é um desperdício para a cidade confinar diversas mulheres talentosas e capazes em suas casas, sem nenhum contato com a vida pública. As mulheres devem, portanto, ser selecionadas e educadas, assim como os homens, para realizar as funções da cidade. Muitos autores destacam, talvez Platão tenha sido um dos primeiros filósofos a ter propostas feministas, historicamente. E essa era a primeira onda, ou seja, a primeira proposta política, né, que vai contra a mentalidade da época. A segunda proposta, ou onda, apresentada por Sócrates, é mais impactante que a primeira. Sócrates afirma que na cidade justa, ao menos entre as classes dos guardiões, as esposas e crianças serão mantidas em comum. Ou seja, os guardiões não se dividirão em famílias, separadas umas das outras. O que está sendo proposto é precisamente a abolição da instituição familiar, ao menos nas classes superiores dos guardiões auxiliares e dos governantes. Já havia sido dito que todos os guardiões teriam que viver conjuntamente, comer, treinar e dormir em comum, bem como não poderiam possuir nenhuma propriedade particular. Agora, os guardiões são impedidos de formar famílias. A procriação será gerida pela cidade, que deve arranjar os encontros. As crianças crescerão sem conhecer os pais biológicos, mas considerando que todos os adultos são seus pais, e todas as outras crianças suas irmãs e irmãos. A proposta de Platão, portanto, busca abolir as famílias no plural, para construir uma grande e única família que se identifica com a cidade. O principal argumento platônico para abolir a instituição familiar entre os guardiões é que isso fomenta a unidade cívica. Sem famílias particulares, o guardião se identifica diretamente com o conjunto da cidade. Platão considera que o maior mal que pode acontecer na cidade é a desunião, ou seja, existir várias cidades numa só. Quando as cidades não buscam, em primeiro lugar, o bem da cidade... Quando os cidadãos não buscam, em primeiro lugar, o bem da cidade, mas o bem da sua família, a cidade vive em conflito. Nessa situação de iminente guerra civil, o interesse das particulares se sobrepõe ao interesse da cidade, tornando-a mais fraca. Numa cidade em que aqueles que governam e protegem a cidade vivem em comum, unidos, numa grande e única família, todos serão parentes, amigos e fraternos, compartilhando as dores e os prazeres de cada um. Abolindo a família, Platão busca garantir o maior bem da cidade, que é a união. Ou seja, a ideia é de que, pelo menos na classe dos guardiões,
tanto auxiliares como chefes, vai ser abolida a família, ou seja, eles não podem ter família. E Platão acha que, com isso, vai haver uma unidade cívica maior. Por quê? Porque os guardiões não vão colocar em primeiro lugar a família deles individual, mas vão colocar sempre a cidade em primeiro lugar. Então, abolindo a família, tu tem uma unidade cívica muito maior. As propostas de que as mulheres serão educadas como os homens e que os guardiões não poderão formar famílias são ideias extravagantes e de difícil realização. Com sua argumentação, Sócrates considera ter provado os benefícios públicos de tais propostas, mas ainda não provou que sejam realizáveis. Glaucon questiona Sócrates: por acaso é possível realizar tais projetos ou eles não passam de meros ideais utópicos? A resposta inusitada de Sócrates introduz a tese mais controversa da República, a chamada terceira onda. A ideia de que a cidade justa será alcançada só quando os filósofos se tornarem reis ou os reis se tornarem filósofos. Em outras palavras, o que se está dizendo é que a condição necessária para realizar a cidade ideal é que o poder político e a filosofia coincidam inteiramente. Para realizar as transformações que a cidade precisa, o único caminho viável é dar o poder aos filósofos. Embora não seja uma mudança simples nem fácil, tornar os filósofos reis ou os reis em filósofos é um objetivo possível de ser realizado. Mas será que os filósofos são os melhores candidatos para governar? O filósofo que se mostra tão inapto para as questões práticas seria um bom governante? O que efetivamente torna o filósofo a melhor opção para o governo? O que se segue na argumentação platônica é a definição do filósofo, bem como a defesa de que, por suas qualidades excepcionais, o filósofo seria o melhor governante para a cidade. Ele possui o conhecimento teórico necessário para legislar e deliberar de forma prudente e sensata, bem como tem as qualidades morais e éticas imprescindíveis para o governo justo. A ideia central que está na base da tese do rei filósofo é a de que o amor pelo saber e pelo conhecimento que definem o filósofo produz nele o saber prático das questões éticas. Para Platão, o saber filosófico implica inerentemente o saber ético prático, de modo que a virtude sempre acompanha o exercício da filosofia. Em resumo, Platão considera que é impossível que um filósofo verdadeiro possa ser vicioso e injusto, já que o conhecimento verdadeiro garante, por si só, a ação conforme as virtudes e o bem. Aparentemente, estamos diante do chamado intelectualismo socrático, que identifica virtude com conhecimento. Conforme a tese socrática, basta ter conhecimento da virtude para ser virtuoso. Basta saber o que é justiça para se tornar uma pessoa justa. A tese socrática é forte, mas Platão parece insistir nela ao conceber que o saber filosófico torna o filósofo virtuoso e, portanto, mais apto a governar. Nos livros centrais da República, Platão está comprometido a apresentar um retrato do filósofo. Platão começa dizendo que o que caracteriza, em primeiro lugar, o filósofo é o seu amor a todos os tipos de saber e de aprendizado. O que define, inicialmente, o filósofo é a sua paixão que o impulsiona para a busca do conhecimento e da verdade. O amor do filósofo ao saber não se restringe aos saberes específicos das técnicas, mas visa alcançar a totalidade do saber. O filósofo busca um saber universal sobre a realidade. Nesse ponto, Glauco levanta uma questão. É o filósofo o único que pretende ter um saber universal? Não há nas cidades outros intelectuais
que reivindicam um conhecimento total? Os sofistas não vendem a ideia de que são sábios em tudo, capazes de ensinar a falar bem sobre qualquer assunto? Com efeito, os sofistas também se apresentam como pretendentes ao título de sábios universais. Seriam eles também filósofos? Como sabemos, a solução platônica consiste em separar sofistas de filósofos. Sofistas também são amantes do saber, mas do saber aparente. Eles são adoradores dos sons e das visões sensíveis, e não da verdadeira realidade. Sofistas são amigos das artes e homens de ação, porém somente na medida em que são amantes de audições e espetáculos. Eles ficam encantados com as belas vozes, cores e outros elementos sensíveis, embora sejam incapazes de discernir a beleza verdadeira, de amar a natureza do belo em si mesmo. Em resumo, os sofistas são incapazes de aprender a essência dos seres. Eles apenas manipulam a superfície e a aparência. Em relação ao filósofo, capaz de contemplar a essência e viver na plena realidade, o sofista parece viver no mundo de sonho, em que toma por verdade meras aparências e considera ser conhecimento simples opiniões. Com efeito, já estava passando para outra folha. Com efeito, conhecimento não equivale à opinião. Episteme não é igual a doxa. A grande diferença, segundo Platão, é que a opinião é falível, enquanto o conhecimento é infalível. Essa diferença está intimamente ligada ao tipo de objeto que cada uma dessas capacidades estão voltadas. O conhecimento, episteme, tem como objeto o que é plenamente, ou seja, as formas que são realidades inteligíveis, imutáveis, incondicionadas e perfeitas. Por outro lado, a opinião doxa tem como objeto aquilo que é e não é ao mesmo tempo, ou seja, entes sensíveis, variáveis, condicionados e imperfeitos. A estabilidade das opiniões está fundada nos objetos sensíveis. A instabilidade das opiniões está fundada nos objetos sensíveis, que são variáveis, inconstantes e relativos, ora belos, ora feios, belos para uns, feios para outros. Por outro lado, as formas inteligíveis são sempre do mesmo modo, assegurando assim a infalibilidade do conhecimento. Nesse sentido, o filósofo que busca as formas inteligíveis não se confunde com os sofistas que são filodoxos, ou seja, amantes da opinião e não das essências. Os filósofos têm ciência, ou seja, são capazes de alcançar o que se mantém sempre do mesmo modo, numa palavra, as essências. Vocês veem aqui que ele partiu da ideia: quem deve governar? O filósofo. O filósofo não é o sofista. Qual que é a diferença entre o filósofo e o sofista? O sofista baseia seu saber em aparências. E o filósofo baseia seu saber nas essências. Em outras palavras, de uma questão política, que é quem deve governar, a gente passa por uma questão de definir essa pessoa. E para definir, tu tem que dizer que um tem conhecimento, o outro tem só opinião. Né? Então, tu passa por um âmbito epistemológico. Mas para definir o que é conhecimento e opinião, tu passa por um âmbito metafísico. Quer dizer, um se volta para a realidade das essências, então há essências, e outro se volta para a realidade das aparências. Então, ou seja, de uma ideia política, você vai para uma ideia epistemológica, de diferenciar conhecimento e opinião, e você passa para uma ideia metafísica, de diferenciar 2 graus de realidade. O desígnio do filósofo de alcançar o conhecimento verdadeiro das formas inteligíveis exige uma natureza propícia. Para se tornar filósofo é preciso ter facilidade de aprender, boa memória e raciocínios moderados e sensatos.
Mas além das habilidades intelectuais, é preciso que o aprendiz do filósofo se afaste dos desejos de honra e dos prazeres vulgares, inclinando-se apenas ao amor da verdade e dedicando sua atenção apenas aos prazeres racionais. Desse modo, quem é realmente filósofo não se deixa capturar pela ganância e pela ambição. O filósofo se mantém uma pessoa sóbria e sensata que dificilmente é corrompida, pois o objeto do seu desejo é, acima de tudo, a contemplação da verdade, e não o dinheiro e a honra. Como Sócrates, que desprezava os bens materiais, a principal motivação do filósofo deve ser sempre o conhecimento e a verdade. Para o filósofo, nenhum bem está acima do saber verdadeiro. Percebemos assim como Platão concebe a filosofia como um amor descomunal pela verdade, um amor que move e que condiciona toda a vida do filósofo. É o amor pela verdade que o torna inicialmente o filósofo a melhor opção para ser o governante da cidade. Uma vez que sua paixão pela verdade e pela sabedoria se sobrepõe às demais paixões da alma, o filósofo se torna mais facilmente virtuoso. Liberto das paixões mundanas, o filósofo não gasta seu tempo em buscar prazer, dinheiro e frivolidades. Como sua atenção está voltada totalmente ao conhecimento, ele facilmente se tornará alguém temperante, corajoso e justo, virtudes imprescindíveis para o bom governante. Além disso, como seu desejo está voltado apenas ao conhecimento, o filósofo, enquanto governante, dificilmente poderá ser subornado ou seduzido pelos agrados, nem sequer tentará abusar de sua posição para alcançar objetivos indignos. Platão considera que o amor à sabedoria tem o poder de guiar o filósofo para a vida virtuosa. Sobretudo, por isso, os filósofos devem ser reis. O caminho da formação do filósofo é longo e difícil. Ele deve passar por muitas provações, exercitar-se em muitas ciências e aguentar todo tipo de estudo superior. Dentre os estudos superiores necessários para a formação dos filósofos, o conhecimento relativo às virtudes são determinantes, pois são fundamentais para modelar o caráter dos filósofos. Platão considera que é contemplando as essências do que é mais belo que o filósofo pode imitar a beleza nas suas ações. As formas inteligíveis dos valores éticos fornecem paradigmas, ou seja, modelos perfeitos que devem guiar a ação e a política dos filósofos. Por meio do conhecimento das formas inteligíveis, que fornecem modelos divinos de ação, o filósofo é o melhor preparado para modelar tanto a sua alma como a cidade segundo as virtudes. Assim, o filósofo deve conhecer as virtudes se quer ser virtuoso e formar uma cidade virtuosa. Mas Platão não para por aí. Ele considera que o filósofo precisa ainda de uma ciência que dá fundamento a todas as outras, a ciência do bem. Tudo o que fazemos, fazemos em vista do bem. Sua ciência é, nesse sentido, a ciência mais elevada. Com efeito, a justiça e todas as demais virtudes são úteis e vantajosas apenas na medida em que são guiadas no sentido do bem. Sem ele, todas as nossas ações perdem seu fundamento. Por que ser justo se isso não é benéfico, não visa o bem? O bem é, assim, o valor dos valores. Ele é o que toda alma procura e é a causa de tudo o que ela faz. Dessa forma que sem o seu conhecimento verdadeiro do bem, todo saber e toda ação não tem sentido nenhum. Por isso, o conhecimento do bem é o saber mais elevado que o filósofo deve alcançar. Platão começa dizendo que a maioria, baseada na opinião, identifica o bem com o prazer, mas outros, mais refinados, identificam o bem com a sabedoria. Segundo Platão, tanto os primeiros como os últimos estão equivocados.
pois em relação aos prazeres, há prazeres maus. E em relação ao saber, como é possível explicar, então, que há o saber do bem? Ou seja, se o bem é o saber, então saber do bem seria bem do bem. Em outras palavras, o Platão está dizendo, o saber é sempre uma capacidade da alma. O bem é um objeto de conhecimento. Então, tu não pode identificar o bem ao saber. De fato, definir a natureza do bem não é tarefa fácil. Na argumentação, Sócrates afirma não estar em condições de apresentar o que é o bem em si mesmo. Ele apenas pode apresentar um símile do bem. Sócrates oferece uma analogia que compara o bem com o sol. O sol, segundo ele, é o filho do bem, portanto semelhante. Esta primeira imagem, que será acompanhada na sequência pela imagem da linha dividida e pela alegoria da caverna, pretende mostrar, através da comparação com o sol, o papel fundante do bem, ou seja, que ele é causa tanto da possibilidade do conhecimento, como também da geração dos objetos de conhecimento. O sol, no domínio sensível, é a causa da luz, que possibilita a visão dos seres sensíveis. Mas também é a causa da geração e do crescimento dos seres sensíveis. O bem, de modo análogo, é, no domínio inteligível, causa de luz que ilumina as formas e possibilita o seu conhecimento. Assim como é causa da existência e da conservação das formas. Por ser causa da existência das formas, Platão afirma que o bem é uma forma acima de todas as outras. É uma forma que está além do ser. Causa das causas, forma superior em dignidade e poder a todas as outras formas. A forma do bem está no topo da construção metafísica de Platão. Pode ver que o bem, para Platão, é o fundamento tanto ético, ou seja, todas as ações visam o bem, toda alma busca o bem, tudo que ela faz é no sentido do bem. Mas o bem também é fundamento epistemológico, ou seja, é o bem que possibilita o conhecimento, ele é como se fosse a luz que ilumina os objetos de conhecimento. E por fim, o bem é o fundamento ontológico, ou seja, ele é a causa das formas. Ele é o que é a causa da existência das formas e da conservação das formas. Então, ele é o fundamento maior, ou seja, o topo da construção metafísica de Platão. Na mesma direção, Platão apresenta uma segunda imagem para explicar o conhecimento das formas. A imagem da linha dividida. Grosso modo, Platão retoma a diferença entre conhecimento e opinião, em termos da separação entre o domínio inteligível e sensível, acrescentando que, no segmento superior inteligível, o conhecimento se divide em intelecção, noesis, e pensamento reflexivo, jnana. E no segmento inferior, sensível, a opinião se divide em confiança, pistes e imaginação, eicarsia. Assim, Platão forma uma hierarquia epistemológica e ontológica, que parte do saber mais obscuro, que é lá embaixo, mais obscuro, e chega ao mais claro e seguro de todos, a intelecção das essências. Platão confia à dialética a tarefa mais alta de alcançar a intelecção dos primeiros princípios. A dialética está acima de todas as ciências, inclusive a matemática. Buscar revelar o significado dos conceitos fundamentais. A dialética busca revelar o significado dos conceitos fundamentais usados por todas as demais ciências intelectuais. A linha dividida, Platão divide a linha entre sensível para baixo, inteligível. Essa é a parte de cima, é a parte do conhecimento verdadeiro das essências, conhecimento verdadeiro, intelectivo.
E essa parte de baixo é o saber baseado na opinião. Na parte de baixo, o grau mais baixo é a imaginação, que corresponde aos reflexos visíveis. Então, os espelhos, digamos assim, um reflexo na água, por exemplo. Depois, no âmbito sensível, tem a visão dos objetos sensíveis, as plantas, os animais, os artefatos. Isso no plano sensível. Depois, no plano inteligível, nós temos uma primeira parte que é a dhyana, que é o pensamento reflexivo, que Platão vai atribuir às capacidades matemáticas, que são baseadas em suposições. Então, a matemática é inteligível, mas ela se baseia em suposições, em hipóteses. E no plano mais alto tem o nous, que é o conhecimento inteligível das formas verdadeiras, que já não é mais hipotético, mas é um conhecimento de fato. A última imagem que completa a digressão metafísica que encontramos no coração da República é a famosa alegoria da caverna. A alegoria da caverna é uma imagem que representa o processo filosófico de libertação das ilusões e das aparências, bem como da elevação da alma ao plano inteligível. Platão imagina a situação da maioria das pessoas em relação à educação e ao conhecimento como se fossem prisioneiros numa caverna onde só conseguem ver sombras projetadas numa parede. Os prisioneiros consideram que a realidade são as sombras. Por isso, não as questionam, nem conseguem imaginar que a verdadeira realidade se encontra fora da caverna. Para Platão, a maioria das pessoas está presa pelos grilhões da ignorância e da soberba. Se alguém se liberta dos grilhões e consegue sair da caverna, apesar das dificuldades com o tempo, consegue se habituar com a luz e é capaz de ver o mundo lá fora. Verá o fogo que projeta as sombras na caverna, verá os seres verdadeiros, as plantas, os animais, etc. E finalmente será capaz de olhar diretamente para o sol, que é a fonte da luz e da geração de todos os seres. Através dessa odisseia filosófica, o ex-prisioneiro da caverna se liberta das aparências e das ilusões e pode, doravante, viver na plena realidade, contemplando as coisas verdadeiras. O filósofo que se libertou das ilusões, das aparências e das simples opiniões eleva sua alma. Ele alcança o inteligível. É somente afastando-se da caverna, do sensível e das opiniões que o filósofo pode encontrar a verdadeira realidade daquilo que é sempre do mesmo modo. Interessante ver como a alegoria da caverna é uma imagem que retoma outras imagens do pensamento grego. E essa ideia da odisseia, de uma aventura, retoma, por exemplo, a Odisseia de Homero e retoma também o poema de Parmênides. Essa ideia do filósofo que viaja até a contemplação da realidade plena. Então, é uma alegoria que retoma um locus comum, digamos, da cultura grega. Poderia se pensar como a odisseia filosófica, por excelência. A alegoria da caverna é uma imagem rica. Além de tratar de maneira metafórica do processo filosófico de libertação e elevação metafísica, ela coloca de modo contundente o problema político do lugar da filosofia no interior das cidades existentes. Ou seja, ela retrata a situação incômoda em que a filosofia se encontra no interior das cidades degradadas. Como já propôs certo intérprete, podemos pensar que a caverna simboliza Atenas, que condenou Sócrates à morte. O julgamento de Sócrates é representado, se aceitamos essa imagem, pelo filósofo liberto, que é obrigado a enfrentar os prisioneiros da caverna, que vivem nas sombras e não conseguem compreender a verdade. Para os prisioneiros, o filósofo é motivo ou de risos ou de temores. Sócrates, com efeito, era motivo de risos. Aristófanes que o diga.
como também foi temido ao ponto de ser condenado à morte pelos atenienses. O que não compreendemos de fato ou nos faz rir ou nos dá medo. Diante dessa situação, em que é desvalorizado pelas cidades existentes, o filósofo se vê diante de um impasse. Ou deixar a cidade aos seus próprios vícios, ou participar da política e viver apenas ou deixar a cidade aos seus próprios vícios, não participar da política e viver apenas no plano da verdade inteligível, como numa ilha dos bem-aventurados, ou, numa segunda opção, tentar educar os prisioneiros, buscar convencê-los de que a verdade está fora da caverna. Em outras palavras, o filósofo precisa se dedicar... Em outras palavras, o filósofo precisa se decidir em relação ao engajamento político. Nesse impasse, Platão revela sua posição republicana. O filósofo tem a obrigação de retornar à caverna. Ele tem a obrigação de educar os homens. Como a cidade o alimentou e educou, ele tem a obrigação de retribuir. Além disso, é preciso colocar o bem do todo acima de qualquer satisfação pessoal. O bem da cidade deve estar sempre acima de qualquer satisfação pessoal. Nesse sentido, para Platão, o filósofo não é apenas aquele que alcança as essências. É também aquele que, como Sócrates, está preocupado com o destino da cidade. A filosofia exige um compromisso com a comunidade. Por isso é também política e educação. Acima de tudo, o filósofo deve tentar convencer os cidadãos a mudar a direção de suas vidas no sentido do saber e do bem. Para Platão, todo verdadeiro filósofo tem, assim como Sócrates, a missão da educação filosófica. E, para terminar, como se observa, a República é um texto provocativo. A argumentação platônica desafia nossas concepções habituais. Exige que repensamos todo o sentido de nossa vida e de nossa política. A riqueza maior dessa grande obra está, sem dúvida, na maneira que ela nos motiva a seguir a via da filosofia, sem esquecer do compromisso moral e político que toda verdadeira filosofia exige. Bem, a gente ainda tem um tempinho, acho que uns 20 minutos, né, para questões e perguntas. Então, está aberta a palavra para perguntas. Bem, boa tarde. Meu nome é André, sou do programa de pós-graduação em História. Primeiro, parabéns pela tua fala, bastante enriquecedora. Bom, ao longo da exposição, tu trataste da posição de Sócrates como a posição de Platão, né? E, bom, na literatura a respeito e na própria leitura não fica claro isso nos textos platônicos, né? Essa dificuldade da identificação entre autor e texto, entre a estrutura dramatúrgica e a posição filosófica enunciada pelos textos. Gostaria que falasse um pouquinho sobre isso. Bem. Eu vou tentar falar assim e eu consigo. Claro. Bem, esse é um problema que todo intérprete sempre se coloca, né? Então, até que ponto que Sócrates argumenta nos diálogos é a posição de Platão? Porque Platão é o escritor dos diálogos, ele não é nunca um personagem do próprio diálogo, às vezes ele é mencionado, mas poucas vezes. Então é sempre um problema saber até que ponto as falas e os argumentos e as teses
Sócrates defende são as teses e argumentos que Platão defenderia. De modo geral, isso é uma dificuldade, né, para os estéticos, porque todo mundo que se basear no Sócrates pode receber esse questionamento. Mas se olharmos bem, eu acho implausível que Platão não estivesse mais do lado de Sócrates do que dos outros personagens. Primeiro, porque ele faz de Sócrates a imagem do típico filósofo. E Sócrates não é por nada que está na maioria dos diálogos, é aquele que se sobressai sempre como o personagem dos diálogos. Então, de fato, talvez seja problemático identificar sempre a posição de Platão como sendo a posição de Sócrates. Mas, de qualquer forma, eu acho mais problemático achar a posição de Platão se a gente não tem Sócrates como guia. Então, como eu falei, é uma situação delicada, talvez teria que discutir em cada caso, né, se aquela é a posição de Platão ou de Sócrates. Né. Mas, de qualquer forma, eu acho que sempre o guia da posição de Platão fala pela boca de Sócrates. Bem, pessoal, tem uma prancheta com uma lista, uma folha para vocês assinarem os nomes, colocarem o CPF e tal, para requerer os certificados das palestras e conferências do ciclo. Então, ela está passando por aí agora e vocês devem assinar, então, para requerer esse certificado. Alguma outra questão? Parabéns pela sua fala, excelente, muito boa, muito clara e mostra mesmo a atualidade do pensamento de Platão. Eu sou a Carla, eu sou de Curitiba, sou professora de filosofia lá, e uma pergunta que me surgiu na sua fala é: se a tarefa dos guardiões é proteger a cidade dos inimigos internos e externos, quais seriam os inimigos internos dessa cidade? O que os guardiões fariam nesse caso? Os guardiões auxiliares, né? Que são aqueles que seriam os soldados, digamos assim. Os inimigos internos são aqueles que querem acabar com a lei. Ou seja, a ideia de que os guardiões vão proteger a cidade também moralmente, ou seja, internamente, é a ideia de que eles vão proteger as leis que são estabelecidas pelos governadores sábios. Então, no momento que tu tem leis que são estabelecidas pelos governadores sábios, tu tem lá leis sábias, né? Leis boas. Logo, aqueles que tentarem infringir as leis que são sábias e boas, né? Ou tentarem tomar o poder do governante sábio e bom, esses aí o guardião auxiliar tem que impedir. Né? Então, ele tem esse papel de proteger o governo dos sábios e proteger as leis que são estabelecidas pelos sábios. Né? Então, isso é uma questão no interior da cidade. Né? Ficou claro? Não, bem. E também, eu poderia dizer também, eles são formas de baluartes, digamos assim, dos costumes da sociedade que o Platão está mostrando, a sociedade justa. Então, eles são como se fossem baluartes, eles têm esse efeito de proteger os costumes da sociedade sábia, as leis da sociedade sábia. Os inimigos podem ser então os próprios cidadãos. Claro, os inimigos, exatamente, os inimigos são os próprios cidadãos. Né? Então, nesse caso, são cidadãos que, por exemplo, queiram tomar o poder, né? Ou que não queiram respeitar as leis. Então, eles têm esse papel de proteger o governo do sábio. Alguma outra questão? Bem, eu sou Tobias, faço graduação em filosofia, parabéns pela apresentação. Eu já vi algumas apresentações sobre a República, principalmente, e alguns comentadores. Sempre há não sei se poderia dizer, ignorada a alegoria do navio, para representar a questão da Calipores, enfim. E por que será? Não sei se tu tem uma opinião sobre isso. Né? Por que não usar essa metáfora também, essa alegoria? Sim. Essa alegoria, para quem conhece, é a ideia de que quem deve governar? Né? Quem deve governar?
Aqueles que sabem ou aqueles que não sabem. Então, num caso, por exemplo, pensamos num navio, né, com vários tripulantes. Quem deve ser o que deve guiar o navio? Né? O que tem o conhecimento da navegação, aquele que sabe quais são as estações e as configurações do espaço, do céu, que melhor guia a navegação, ou os simples tripulantes que não têm conhecimento algum. Né? Então, tu tem aí a tese forte de que o governo deve ser dado àquele que tem o conhecimento, né? O Kybernautas, né? Ou seja, o que tem o conhecimento da navegação. Só que a questão é, o mito vem para tentar dizer por que as pessoas tendem a não gostar daquele que tem o conhecimento para navegar, porque eles querem o poder. Né? Então, é muito comum, no caso de um navio, os tripulantes, todos eles querem o poder. Né? E nesse momento há uma guerra civil, né? Ou seja, todo mundo quer o poder. Né? Mas a ideia é, o poder deve ser dado ao que tem o conhecimento. Isso é uma alegoria, né? Uma imagem para tentar explicar por que as pessoas, em geral, não gostam dos filósofos. Isso nasce nesse âmbito. Né? Por que as pessoas não gostam do filósofo? Porque o filósofo tem o saber que guiaria a cidade, né? No sentido correto. Então essa seria a imagem. Alguma outra questão? A gente ainda tem um tempo. Obrigado, Jean. Muito bom mesmo. Rever a República assim, de uma forma até rápida, né? Tão precisa, assim, cheio de detalhes. Assim. E eu acho que um pouco a questão é o uso da metáfora e das analogias em Platão. Assim. E que eu entendo que não seja só um lugar retórico, que talvez seja em Aristóteles. Né? E daí, em que nível da ideia, da intelecção, estaria o próprio uso da metáfora em Platão? Se tu tem pensado a respeito disso, que é um tema que está me interessando já há algum tempo. Obrigado, João. Eu acho que talvez retoma um pouco aquela ideia de qual que é a concepção de arte que Platão tem, né? Qual que é a ideia. E eu gosto de pensar que é didático. No mais vezes, a ideia de que as metáforas, as imagens, são mecanismos didáticos para tu tratar de coisas conceituais de modo didático. Né? Então, e Platão, ele é consciente, ele é um bom escritor, né? Ele como eu falei, ele tem uma sensibilidade poética. Né? Então, ele tem uma sensibilidade e uma criatividade de criar imagens para traduzir conceitos e teorias e teses complexas. A alegoria da caverna é uma imagem muito rica, porque ela consegue, numa imagem só, tratar da ascensão, né, da elevação metafísica, que é a filosofia, né, a ideia de que tu sai da caverna e tu vê a luz, e ao mesmo tempo tratar do lugar político da filosofia. Então, numa única imagem, Platão consegue englobar dois problemas ligados à filosofia, que é como é o percurso, a aventura filosófica ao sair da caverna, conhecimento das coisas verdadeiras, mas também como é a volta da caverna tratando com os prisioneiros, ou seja, numa imagem só tu consegue trabalhar vários conceitos e problemas filosóficos. Né? Mas se tu colocasse o lugar, digamos, das imagens, eu penso que Platão trata as imagens como recursos didáticos, né, para conceitos filosóficos e concepções filosóficas. Né? Claro, muitos autores vão dizer a própria metafísica de Platão, né, é muito visual, digamos assim. Tem a própria noção de forma visual. Mas, de qualquer forma, não é a visão sensível. Ali já tem uma metáfora. É a visão inteligível. E a inteligível tu não vê no sentido sensível. Inteligível tu tem intelecção. Né? Então, de qualquer forma, apesar de serem imagens, eu acho que as imagens servem para traduzir conceitos e teorias filosóficas.
pergunta é mesmo provocativa, né? Porque a impressão que dá é que seria a metáfora viria depois para explicar alguma coisa que é intuitiva e estaria no nível máximo do saber. A provocação é que a metáfora pode vir antes e ser fundante da possibilidade de que Platão tenha a dizer. E isso que é a grande provocação. Claro, claro. Mas isso já seria uma questão, digamos assim, supra-Platão, né? Porque Platão não está falando isso. Platão está falando o inteligível é primário. Né? E depois eu uso as imagens sensíveis para tentar traduzir isso. Né? Agora, se vou como um teórico à parte, né? Saindo de Platão, disser, não, toda a teoria platônica não é senão um uso de metáfora. Isso é uma interpretação externa da filosofia de Platão. Mas é uma provocação. Sim. Bem, eu agradeço ao Jean a explanação dele, a excelente explanação dele sobre a República hoje. A gente volta na semana que vem com o ciclo, com a palestra sobre a metafísica de Aristóteles. Devido à procura, à grande procura que o ciclo teve, a gente não conseguiu realizar a conferência de hoje e possivelmente as próximas na sala 304 desse prédio, do FI, né? Então a gente ainda vai tentar organizar o cronograma das próximas palestras para alocar aqui ou no auditório do CFH, enfim, no lugar maior. Então a gente vai avisar onde vão ser essas próximas palestras no site do curso e também no site do curso de Filosofia e também no Facebook, no evento, na página do evento que foi criada, tá? Então agradeço a presença de todos. Obrigado.